salvação, cura, prosperidade, libertação. Acompanhe agora Paz e Vida no seu lar, com João Ribe Palharim. Apresentação, Pastor Leonardo Pinheiro. Olá você querido, olá você querida, que Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, a sua família e tudo que você possui em nome do Senhor Jesus. Eu sou pastor Leonardo Pinheiro, pastor da Paz e Vida, em nossa sede estadual no Rio Grande do Norte. E sempre estou feliz, contente, porque eu creio que a bênção do Senhor está sobre aqueles que o temem. E certamente você teme ao Senhor, por isso que as promessas de Deus estão sobre a sua vida. Sou pastor da Paz e Vida e nossa sede estadual aqui no Rio Grande do Norte. A nossa sede estadual está localizada na Avenida Senador Salgado Filho, 1950, em Lagoa Nova. E amanhã, quarta-feira, quero aguardar você aqui comigo, às 9 da manhã, às 3 da tarde e também às 19 horas, tá bom? Venha, porque estamos na poderosa campanha de oração 2026, o ano dos conquistadores com a unção da restituição em dobro. Também sou filho na fé do pastor João Ribe Palharim, que na minha opinião é o maior ganhador de almas de toda a América Latina. E daqui a pouco uma mensagem dos encontros de Paz e Vida e uma ilustração do reino de Deus. E testemunho de pessoas que vieram na Paz e Vida, necessitando de um grande milagre, mas o milagre do Senhor aconteceu na sua vida. Está no ar o programa Paz e Vida no seu lar. Vivemos uma geração onde a maioria diz seguir a Cristo, mas nunca parou para perguntar o que Jesus realmente mandou. Meu novo livro, totalmente gratuito, será entregue a todos pelos pregadores do telhado. Jesus Mandou é um guia revelador que vai tirar véus, esclarecer dúvidas e reacender a sua fé. Jesus Mandou não é um livro para a estante, é um livro para transformar a sua vida e a sua família. Chegue cedo e garanta seu exemplar gratuito, imperdível. Eu quero que você se prepare para estar comigo amanhã. Você que está sofrendo com dores, com enfermidades, com perturbações. Você que não dorme direito à noite, você que tem insônia. Você que está vivendo hoje dizendo, meu Deus, eu sinto uma presença aqui do meu lado, presença me oprimindo. Você que, vive hoje como um zumbi andando sobre a terra. Você que não tem mais expectativa de vida, você que está depressiva, você está ansioso, ansiosa, está com os traumas aí, complexo de inferioridade, você que precisa urgentemente do socorro do Senhor. Amanhã, quarta-feira, pelo poder de Deus e do Espírito Santo, estarei orando por você. E quando eu ungir você com a unção da restituição em dobro, Deus ele vai quebrar todo jugo que esteja na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quero que você venha fazer comigo, isso mesmo, a limpeza da casa. Venha fazer comigo a limpeza da casa, para que o poder de Deus venha operar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Leonardo Pinheiro e amanhã, quarta-feira, às 9 da manhã, às 3 da tarde e também às 7 horas da noite, espero por você. Já está profetizado, meu amigo e minha amiga, 2026, o ano dos conquistadores, com a unção da restituição em dobro. Você virá e certamente Deus fará na sua vida em nome do Senhor, tá bom? Avenida Senador Salgado Filho, 1950, em Lagoa Nova. Compareça. Você que sempre quis conquistar saúde perfeita, libertação de vícios e alegria de viver.
Eu tive leucemia quando eu tive 12 anos de idade. Fiz 3 anos e meio de quimioterapia e depois disso eles me falaram que eu não poderia engravidar, que para isso teria que fazer um tratamento, né? E aí a gente começou a ouvir a palavra através da rádio. E lá eu ouvi um testemunho de uma mulher que não podia engravidar e um dia engravidou de gêmeos. E eu tomei posse do testemunho dela. Saí de lá dizendo pro meu esposo, não, breve você tá grávida. E 2 meses depois, eu falei pro meu esposo, tô grávida, tenho certeza. E aí, pra glória do Senhor, hoje a gente tem o Diogo, ele é o xodó da igreja, todo mundo conhece, tá lá na escolinha. Tá lá na escolinha. Isso é um sonho que Deus te deu. Sim, ele é o nosso sonho, o nosso milagre realizado. Prepare-se. Amanhã, quarta-feira, acontece na Paz e Vida a campanha de 7 orações que vai transformar você em um grande conquistador. Porque já está profetizado que 2026 vai ser o ano dos conquistadores, com a unção da restituição em dobro. Amanhã, quarta-feira, em todas as unidades da Paz e Vida. E você, que já teve tudo isso e perdeu, o Deus da restituição vai trazer tudo para você. Amanhã, quarta-feira, com a unção da restituição, por azeites trazidos da terra de Israel. 2026, o ano dos conquistadores, com a unção da restituição em dobro. Anote, amanhã, quarta-feira, às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite, em todas as unidades da Paz e Vida. Em Natal, Avenida Senador Salgado Filho, 1950, ao lado da Passarela. Para mais endereços de Paz e Vida no Rio Grande do Norte, acesse pazevida.org.br. Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida. Chegamos agora à ilustração do Reino de Deus. O tema de hoje é No Cemitério. Com alegria, receba agora o pastor João Ribe Palharim. Era bem cedinho mesmo. E o pastor já estava no seu gabinete, orando, lendo a palavra, meditando. Ele estava se preparando para um culto que iria ter à noite. Foi quando bateram a porta do gabinete. Pastor, abre! Pastor, por favor, eu sei que o senhor está aí, abre para mim! Aí o pastor, assustado, não é? Estava tudo tão tranquilo. Foi, abriu a porta e lá estava um dos membros da igreja, todo descabelado, com barba por fazer, quase de pijama ainda. E o pastor perguntou: o que foi, meu filho? O que está acontecendo? Morreu alguém? Não, mas vai morrer. Eu vou me matar hoje. Como vai se matar? Entra, que história é essa de se matar? Eu vou sim, eu vou acabar com a minha vida, pastor. Aí o pastor já desconfiou, porque quem quer acabar com a vida não vai lá avisar, é ou não é? Mas com toda a paciência, o pastor disse: por que você quer tirar a sua vida? Me conte, desabafe. Ah, pastor, eu tô devendo para muita gente. Eu tô desempregado, não tenho como pagar. É o padeiro, o açougueiro, o homem da quitanda, todo mundo na minha porta. E agora até o agiota tá me procurando, dizendo que se eu não pagar ele vai me matar. Então é melhor eu me matar. Aí o pastor disse: que é isso? Você tá devendo muito? Muito. E além disso, minha mulher tá doente. Os meus filhos ficam pedindo coisas que eu não posso comprar. E como eu sou infeliz, eu vou acabar com a minha vida. Chega, eu vou me matar. Aí o pastor disse: espera um pouquinho, eu tenho a solução para isso. Venha comigo. E aquele irmão achou que o pastor ia emprestar dinheiro para ele, né? Mas não era isso que o pastor tinha em mente. O pastor pegou aquele irmão, todo descabelado, barba por fazer, praticamente de pijama ainda, e foi caminhando com ele. Ah, pastor, se não fosse o senhor eu ia me matar. Eu não aguento tantos problemas na minha casa, na minha porta, na minha vida. E ele ia olhando para trás para ver se não estava sendo seguido. Aí o pastor foi caminhando com ele, caminhando, e aquele moço só lamentando, só reclamando que tinha muitos problemas. Aí o pastor
entrou no cemitério da cidade. Pastor, o que nós estamos fazendo aqui no cemitério? Ué, você não falou que queria se matar? Mas eu não estou entendendo. Não, venha comigo, você vai entender. Aí o pastor entrou bem ali no meio do cemitério e disse para ele: vamos sentar aqui nesse jazigo? Vai sentar em cima de uma sepultura, pastor? Vamos sentar, ou você quer esperar de pé? Esperar o quê? Vamos esperar. Aí o pastor sentou no jazigo e o membro ficou de pé. Ele não queria sentar naquele lugar. Mas como ficou cansado, acabou se sentando. E passou 15 minutos, meia hora, 1 hora. Ô pastor, o que nós estamos esperando? Vamos esperar, meu filho, vamos esperar. Aí passou 1h30, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. O membro: pastor, vamos embora daqui, o que nós estamos fazendo aqui? Não, meu filho, vamos esperar. Vai esperar o quê, pastor? Já estou cansado de esperar. Não, meu filho, fica aí sentado, calma, relaxa. E passou 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas. O dia já estava acabando. O membro não aguentava mais. Pastor, que tédio, eu não aguento mais. Vamos embora daqui, deixa eu ir para casa. Aí o pastor disse: tá vendo, meu filho? Se você se matar, você vai ficar como essas pessoas aqui, ó. Elas não têm problema nenhum, tá vendo? Por acaso você viu algum cobrador entrar aqui no cemitério e ameaçar algum defunto? E o membro: não, pastor, não vi. Você viu aqui o homem da quitanda, da padaria, do açougue cobrar algum defunto aqui? Não, não vi, pastor. Pois é, estes mortos aqui não têm problemas nenhum. Não precisam pagar aluguel, não tem conta de luz, conta de água. É essa vida que você quer, meu filho? Não, pastor, pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Então tá bom, então vamos embora agora. E aquele membro voltou para casa todo feliz, com o conselho do pastor que disse: negocie as suas dívidas, fale com os credores, diga que você pode pagar R$1 por mês e eles vão aceitar, porque você está desempregado. Não fuja dos problemas, enfrente de cara, não recue, porque Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que ilustração belíssima! Se você gostou, eu posso enviar agora mesmo para você. A palavra é superação. Mande agora para o WhatsApp que lhe aparece aqui neste exato momento e enviaremos para você gratuitamente. Mas todos os dias, nesse mesmo horário, uma ilustração nova contada pelo meu pai na fé, que é o fundador e presidente vitalício da Paz e Vida, pastor João Ribe Palharim, que agora quer falar algo muito importante ao seu coração. Tudo que você fizer para Deus vai voltar para você melhorado e valorizado. Eu vou ler aqui no livrinho Jesus de bolso sobre o cadáver de Jesus. Escute. Ao cair da tarde, como era o dia da preparação, isto é, véspera do sábado, veio um homem rico chamado José, natural de Arimateia, cidade dos judeus, membro do Sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, que esperava o reino de Deus e que também era discípulo de Jesus, embora em oculto por medo dos judeus, cobrando ânimo, diz a palavra, né? Criando coragem. Foi a Pilatos e pediu que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Admirou-se Pilatos de que já tivesse morrido e, chamando o centurião, perguntou-lhe se de fato havia morrido. E, tendo-se certificado pelo centurião, mandou que o corpo lhe fosse dado. Olha só, José de Arimateia, então, era um homem rico, era um homem importante, porque naquela sexta-feira à tarde, ele chegou lá no palácio de Pilatos
E quando o anunciaram, Pilatos disse, entra, entra, entra. Ou seja, José de Arimateia tinha prestígio. Só que o Pilatos não esperava que aquele homem rico e importante fosse fazer um pedido daquele. Pilatos, me dá o cadáver de Jesus, aquele que morreu na cruz. Pilatos ficou admirado. O que um homem importante, rico, hein, está interessado naquele Galileu morto? Já morreu. Mas o José de Arimateia queria sepultar Jesus. Não queria que o corpo dele ficasse exposto na cruz, podendo ser comido pelos cães ou pelos urubus, pelas aves, pelos corvos. Ele queria sepultar Jesus. E José de Arimateia, como ele era rico, ele tinha mandado cavar para ele um sepulcro numa montanha. Porque antigamente as sepulturas eram assim, eram cavernas. Os pobres procuravam cavernas naturais, porque eles não tinham dinheiro para mandar cavar um sepulcro na montanha. Mas o José de Arimateia, rico, fez aquilo para ele. Um dia eu vou morrer, a minha família vai me colocar nesse sepulcro. Mas quando ele viu que Jesus era um defunto, que não tinha nem onde cair morto, ele resolveu dar o seu sepulcro para Jesus. Só que o José de Arimateia nem imaginava que 3 dias depois, aquele sepulcro que ele doou para Jesus iria voltar para ele melhorado e valorizado. E como, hein? E como? Está até hoje lá em Israel. Eu já entrei várias vezes naquele lugar. Não tem cadáver nenhum, não. Jesus ressuscitou. O José de Arimateia, depois que Jesus ressuscitou, ele assumiu publicamente, eu sou discípulo dele, sim, e daí? E ele não quis mais o sepulcro, não. Ah, que é isso? Foi nesse meu sepulcro que o Senhor ressuscitou. Que glória, hein? Estamos falando do José de Arimateia até hoje por causa de uma doação que ele fez para Jesus e que voltou para ele melhorada e valorizada. Você sabe, algumas pessoas ficam meio que em segredo, em oculto, seguindo Jesus. Eu sei que tem muitas pessoas importantes me assistindo agora, gostam da palavra, mas não contam para ninguém, não é? Nem frequentam igreja, mas amam a palavra de Deus. São discípulos secretos do Senhor Jesus. E também há pessoas importantes que abertamente, aqui e agora, assumem que são discípulos do Senhor Jesus. E há também pessoas que não são ricas, nem famosas, nem importantes, nem empresárias, trabalhadores, profissionais liberais, donas de casa, aposentados, que também em segredo são discípulos de Jesus, ou abertamente. Tem muitos me assistindo aqui que assumem que são discípulos de Jesus. E quando a gente é discípulo de Jesus, a gente quer fazer alguma coisa por ele. O José de Arimateia fez para um Jesus morto. Só que você pode fazer para esse mesmo Jesus que ressuscitou e está vivo. E no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, Jesus diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Vai ter recompensa. Até um copo com água fria ele prometeu que será recompensado. E a recompensa não é só futura, não. Já nesta vida. Ele disse, ninguém há que não receba já nesta vida 100 vezes mais e no século futuro a vida eterna. Então, seja discípula de Jesus, em oculto ou abertamente, mas patrocine a pregação do Evangelho. O que você der para Jesus agora, como oferta, como dízimo, como voto ou como oferta de sacrifício, vai voltar para você. Vai voltar sim, pode ter certeza. Melhorado e valorizado. 100 vezes mais, no mínimo, e até 1000 vezes mais. É para Jesus. Não o Jesus morto, o Jesus vivo. O possuidor dos céus e da terra, o dono da prata e do ouro, aquele que tem poder para fazer multiplicações,
tem poder para operar transformações e que tem abençoado tanto a sua vida. Faça essa oferta, faça essa doação. A sua contribuição nos permite pagar rádios, emissoras de televisão, impressão de livros, literaturas que nós distribuímos gratuitamente, como esse livro aqui, ó, 2.600.000 exemplares distribuídos de graça para falar de Jesus. Contribua. Essa oferta é muito importante, necessária e vai voltar para você melhorada e valorizada. É tão fácil você doar agora, é tão simples. É só você fazer um Pix. Eu vou te dar a chave Pix dos pregadores do telhado, para você fazer a sua oferta em favor da obra de Deus. Para o Senhor Jesus, vivo, ressuscitado, glorioso e que vai voltar com a sua recompensa. A chave Pix dos pregadores do telhado é esse número de celular, 11 97737 7677. Anotou aí? Vou deixar aqui para você fotografar e copiar. Se você quiser fazer diretamente na conta dos pregadores do telhado no Banco Bradesco, é a agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. E se você precisar do CNPJ, que tem gente rica me assistindo agora, quer fazer uma oferta superior, vai precisar do CNPJ, que é esse aqui, ó, 43 262 867 /1000 ao contrário, tracinho 28, dígito 28, tá bom? Eu vou deixar por enquanto aqui, para dar tempo de você copiar e fotografar, mas eu quero que você creia neste Senhor vivo, ressuscitado e glorioso, o dono da prata e do ouro, aquele que vai se lembrar até de um copo com água fria dado a um discípulo seu. E eu sou discípulo de Jesus, você sabe disso. Você me acompanha e sabe que eu prego o evangelho, sou um ganhador de almas e invisto no reino. Então invista também. Deus vai te recompensar, o Senhor vai te retribuir, porque Ele está vivo, é o dono da prata e do ouro. Ele vai te abençoar poderosamente. Eu vou fazer uma oração para que você faça a sua doação e ela retorne para você. Amém? Vamos orar? Pai querido e Deus amado, que coisa maravilhosa. Ó, Jesus deu a vida para o Senhor, não é? E por mim, e recuperou a vida dele, melhorada e valorizada, porque agora ele tem um corpo glorioso que não morre mais. Hein? O José de Arimateia deu aquele sepulcro para Jesus, o Jesus morto, e recuperou o sepulcro melhorado e valorizado. Não tem dinheiro que pague aquilo em Israel, não é? E o Senhor prometeu retribuir 100 vezes mais já nesta vida e no século futuro a vida eterna. E mais, o Senhor prometeu que está voltando logo e está voltando com a grande recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Então não se esqueça de recompensar esta pessoa. Vai fazer agora um Pix, um depósito, uma transferência. E vai fazer agora uma doação. Seja ela uma empresária, um empresário, um profissional liberal, um aposentado, uma dona de casa, um militar, um funcionário público, uma autoridade, um político, um artista, um jogador de futebol, não sei, hein? O Senhor sabe, mas cada pessoa precisa da tua bênção. O que esta pessoa agora vai fazer pela tua obra, precisa voltar para ela. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque a oferta desta pessoa glorifica o teu nome e salva vidas. Então é justo que o Senhor a honre e retribua agora, e é o que eu te peço e já te agradeço, no nome santo do teu Filho Jesus, assim seja feito. Amém. Amém? Que bom, né? Deixa eu voltar com os dados aqui, ó. Fotografa, copia. Faz agora um Pix. Chave Pix é um celular. Os pregadores do telhado agradecem muito a sua doação. Celular 11 977 37 7677.
Se você preferir fazer um depósito no Banco Bradesco ou transferência para esta conta, anote. Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. E se precisar do CNPJ, está aqui, ó, 43-262-867, /, ao contrário, dígito 28. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do Telhado. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. É isso mesmo, que bênção, que bom que você falou sim para os pregadores do telhado, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você grandemente em nome do Senhor Jesus. Tenha certeza absoluta, você está investindo em almas, investindo em vidas e a recompensa virá em nome do Senhor Jesus para a sua vida. Muito obrigado pela sua generosidade. Jesus estava cumprindo essa profecia, porque toda palavra que Deus tinha dito com antecedência teria de se cumprir fielmente. E Jesus dizia: eu vim cumprir a palavra. Então as multidões se alegraram, só se tocaram sobre a profecia de Zacarias depois que ele ressuscitou, depois que ele subiu aos céus. Os discípulos estudando os livros antigos, opa! Foi isso que aconteceu com Jesus. Então nós não temos mais dúvida, Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei de toda a terra. Ele é o governante do universo. Tudo que diz respeito a Ele se cumpriu. Atenção você da Zona Norte de Natal, você que mora na Zona Norte de Natal, temos a Paz e Vida aí na Zona Norte de Natal, na Avenida Paulistana 2093, juntamente com o pastor Felipe Lima. E amanhã, quarta-feira, ele espera você às 9 da manhã, às 3 da tarde e também às 7 horas da noite. Lembrando que o pastor Felipe Lima também tem a bênção de Deus. Ele vai orar por você e Deus vai curar de todas as doenças e enfermidades em nome do Senhor Jesus. Amanhã também ele estará ungindo você com azeite que foi consagrado na Terra Santa, nos 3 horários, Avenida Paulistana 2093, no Panatis, bem próximo à área de lazer, tá bom? Compareça. Paz e vida, lugar de gente feliz e ungida, onde a fé transforma, onde a dor é vencida. Milagres acontecem, o céu toca o chão. Nesse altar, Deus cura o coração. Nos cultos, nas praças, no som do altar, a voz da esperança começa a ecoar. É mais que igreja, é um povo em missão, levando Jesus a cada geração. Paz e vida, lugar de gente feliz e ungida, onde a fé transforma, onde a dor é vencida. Milagres acontecem, o céu toca o chão. Nesse altar, Deus cura o coração. Paz e vida, minha casa, meu lugar, onde o milagre escolheu me alcançar. Paz e vida, lugar de gente feliz e ungida. Venha receber a unção da restituição em dobro. O azeite que foi consagrado no Getsemane pelo pastor João Ribe Palharim. Esse azeite já chegou aqui em Natal e está no altar do Senhor, pronto
para ungir você, meu amigo e minha amiga, para que você viva a restituição em dobro, em nome do Senhor Jesus. Estamos já declarando 2026, o ano dos conquistadores, com a unção da restituição em dobro. Avenida Senador Salgado Filho, 1950, em Lagoa Nova, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Compareça. Você, que sempre quis conquistar saúde perfeita, libertação de vícios e alegria de viver. Eu abri a minha Bíblia com a foto do meu filho e pedi para o senhor fazer uma oração, que ele era dependente químico há 17 anos. Daí o senhor disse, olha, teu filho não vai mais usar droga de hoje em diante, que é para a glória do Senhor e para a alegria dos pais. E o meu filho nunca mais usou droga, ele era dependente de cachaça e de cocaína e usou até crack. E se libertou na hora. Foi instantânea. De um dia para o outro, o Senhor limpou tudo aquilo que o diabo tinha colocado no corpo e na mente do meu filho. Para a glória e honra do Senhor Jesus. Meu filho liberto, que alegria, né? Felicidade, alegria e a paz que só o Senhor dá retornou ao nosso lar. Para a glória do Senhor. Vale a pena servir ao Meu Senhor. Vale a pena esperar nele. Como vale? Não desistir. Não pode desistir fácil. Prepare-se. Amanhã, quarta-feira, acontece na Paz e Vida a campanha de 7 orações que vai transformar você em um grande conquistador. Porque já está profetizado que 2026 vai ser o ano dos conquistadores, com a unção da restituição em dobro. Amanhã, quarta-feira, em todas as unidades da Paz e Vida. E você, que já teve tudo isso e perdeu, o Deus da restituição vai trazer tudo para você. Amanhã, quarta-feira, com a unção da restituição, por azeites trazidos da terra de Israel. 2026, o ano dos conquistadores, com a unção da restituição em dobro. Anote, amanhã, quarta-feira, às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite, em todas as unidades da Paz e Vida. Em Natal, Avenida Senador Salgado Filho, 1950, ao lado da passarela. Para mais endereços de Paz e Vida no Rio Grande do Norte, acesse pazevida.org.br. Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida. Chegamos agora à mensagem do Reino de Deus. E a mensagem de hoje está realmente uma bênção. Por isso, envie aí, para as pessoas do seu WhatsApp, dizendo, põe na TV Feliz, porque vai começar agora a mensagem do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim. O tema de hoje é 7 coisas necessárias para Deus te usar. E a palavra-chave está em Marcos capítulo 5, versículo 18. É com muita alegria e satisfação que eu chamo agora meu pai na fé, pastor João Ribe Palharim. Neste momento tão especial de adoração a Deus, quando João Ribe Palharim proclamará com unção e autoridade a poderosa e infalível Palavra de Deus, convidamos você e sua família a entrar conosco na presença de Deus. Vamos assistir. Eu quero que você pegue a Palavra de Deus, por favor, e abra primeiramente no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 18. Assim que você achar, veja se tem alguém que veio direto do trabalho e está sem o Evangelho e compartilhe a leitura, por favor. Acharam? Está escrito assim: E entrando Jesus no barco, rogava-lhe o que for endemoninhado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Coisa linda, não? Eu vou ler aqui o versículo 20.
E ele foi. E começou a anunciar em Decápolis. Vamos tirar a palavra anunciar e colocar pregar. E ele foi e começou a pregar em Decápolis. Quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Eu leio mais uma vez, e eu queria que todo o Brasil e Portugal repetissem em seguida. Vamos lá. E ele foi, bem alto para a América do Sul ouvir. E ele foi, parabéns. Se a gente falar um pouquinho mais alto, chega no Japão. Sabia que tem muita gente no Japão nos esperando? Nós recebemos e-mails o tempo todo. Pastor, aqui na minha cidade já tem 50 pessoas. Por favor, vem abrir a Paz e Vida aqui. Aí ele fala o nome da cidade lá no Japão. Por favor, vem abrir logo a Paz e Vida aqui. Já tem 50 pessoas que acompanham pela internet, pelo aplicativo da rádio. Então eles estão te ouvindo agora. Fale de tal maneira que quem estiver até na China escute. E ele foi. Meu Deus. E ele foi. E começou a pregar em Decápolis. Quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. Amém? Quem crê nessa palavra? Então vamos aplaudi-la. E vamos aplaudir a própria palavra, que é Jesus. Em Apocalipse está escrito que o nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. Vamos aplaudir o Verbo. Oh glória! Senhor, estas palmas são para ti. O Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Abre o céu para receber este louvor. Em toda a terra tem alguém te aplaudindo e te glorificando agora. Pai querido e Deus amado, vem com teu Espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Retira tudo que se opõe à pregação da tua palavra. Retira tudo que atrapalha. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tem lugar pode sentar, por favor. Eu vou me colocar no lugar daquele ex-endemoniado. Jesus mandou eu pregar nas cidades, falar o que ele fez na minha vida. Então, todo mundo que eu encontrar eu vou falar, eu vou para as praças e eu vou falar. Em toda oportunidade eu vou pregar. Agora, se coloque também no lugar dele. Seja você agora o ex-endemoniado gadareno. Você está feliz da vida com tudo que Jesus operou. Eu me ponho no lugar dele, eu estou entrando em Decápolis. Decápolis não era uma cidade só. Essa palavra é grega, porque onde hoje é a Jordânia, ficavam 10 cidades de cultura grega. Elas floresceram durante o Império Romano e falavam grego. O grego era mais falado que o aramaico, ou que o próprio latim, que era a língua do Império Romano. E esse ex-endemoniado, o gadareno, ele entra, ele tem 10 cidades para pregar. Aquela é a região que Jesus deu para ele. Jesus disse: volta para a tua casa, volta para os teus. Anuncia para todo mundo quão grandes coisas Deus te fez e como teve misericórdia de ti. Então Jesus me mandou entrar aqui e pregar. Aí ele chegava numa praça, por exemplo, num lugar movimentado ou perto do mercado, e ele começava a dizer assim: vocês não me reconhecem? Eu morava aqui na região de Decápolis.
Um dia eu fiquei doido. Comecei a escutar vozes, enxergar vultos. E tinha momentos que eu saía de mim mesmo. Eu sentia que alguma força maligna me possuía. E eu comecei a dar tanto trabalho que um dia eu desapareci. E fiquei lá em Gadara, cada vez mais louco. Eu ouvia vozes. Demônios entravam em mim e saíam. Eram muitos demônios. É como se o meu corpo fosse uma casa escancarada. Demônios entravam e saíam o tempo todo, mas eram muitos e muitos. E os meus atos foram ficando cada vez piores. E eu me tornei o terror de Gadara. Eu não deixava ninguém dormir à noite. Eu ficava uivando pelos montes. Eu tinha tantos demônios que as pessoas ficavam apavoradas de passar perto dos montes onde eu ficava. E eu descobri um monte lá onde tinham vários sepulcros. E eu comecei a morar ali, entre os sepulcros, entre os mortos. Eu tinha prazer de estar entre os mortos. E eu não me vestia mais, eu andava nu, gritando. Eu pegava pedras e cortava o meu próprio corpo e bebia o meu próprio sangue. Demônios entravam e saíam o tempo todo do meu corpo. Eram muitos e muitos demônios. Uma vez me prenderam. Colocaram cadeias, correntes, algemas. Me ligaram com ferro, me amarraram. Tentaram me manter preso. Mas os demônios que estavam dentro de mim eram tão fortes que eles destruíam o ferro, destruíam o bronze, despedaçavam as correntes, as cadeias, e eu avançava sobre todo mundo. E as pessoas fugiam apavoradas, eu as machucava e corria de volta para o cemitério. E quando me dava fome, eu entrava naquelas cavernas onde estavam os mortos e eu comia carne apodrecida. Eu me cortava com pedras e bebia o meu próprio sangue. Durante muitos e muitos anos eu fui o terror de Gadara. Todos tinham medo de mim. As pessoas nem passavam pelo caminho, tanto medo sentiam. Eu era o terror do lugar. Mas um dia, eu estava lá no cemitério, e do alto do monte eu vi um barquinho chegando. E quando aquele barquinho veio chegando, um demônio que estava em mim gritou apavorado. Todos os demônios gritaram apavorados. E eles fizeram o meu corpo sair correndo. Eu desci o monte correndo ao encontro daquele barquinho na praia do Mar da Galileia. E quando eu cheguei, eu não consegui ficar de pé. Os meus joelhos se dobraram sozinhos. Aqueles demônios fortes que ninguém conseguia dominar, eles caíram por terra e gritavam apavorados: que viestes fazer aqui, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos. E Jesus, que eu não conhecia, mas que os demônios reconheciam, os demônios suplicaram para Jesus para que não fossem expulsos. Aqueles demônios violentos agora apareciam umas criancinhas apavoradas com medo. Não nos mande para o abismo, eles gritavam. Não nos mande embora daqui, queremos continuar aqui. Aí Jesus perguntou para os demônios: qual o teu nome? E eles responderam: Legião. Legião, cerca de 600 demônios dentro de mim. Eu era altamente endemoniado. E o povo na praça tudo escutando. Que história incrível é essa? E os demônios rogaram para Jesus: não nos mande para o abismo. Olha lá uma manada de porcos.
permita-nos entrar neles. E Jesus disse: podem entrar. E os demônios saíram do meu corpo, um atrás do outro. Centenas de demônios foram saindo e incorporando nos porcos. Os porcos se assustaram e teve um estouro da vara e precipitaram no abismo e morreram afogados no mar da Galileia. E quando aqueles demônios saíram de mim, eu senti uma paz como eu nunca tinha sentido há anos. Finalmente eu descobri o que era ter paz. Aí eu, de livre e espontânea vontade, fiquei aos pés de Jesus, adorando o meu libertador. Me trouxeram roupas e eu vi que eu estava nu, eu me vesti. Eu não estava mais fora de mim, não estava mais louco, nem perturbado. Agora eu olhava para o meu libertador, aquele que me deu paz e me salvou. Eu queria ir embora com ele, eu supliquei para ir com ele, mas ele disse: não, eu tenho outra missão para você. Você vai contar lá na tua cidade e para a tua parentela, você vai contar para todo mundo as maravilhas que eu operei na tua vida e como Deus teve misericórdia de ti. Então é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para falar de Jesus, o meu Salvador, o meu libertador. E o que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua vida também. E todos se maravilhavam. Todos. Ele queria muito estar ali no barquinho com Jesus. Mas Jesus disse: sabe o que acontece? Eu preciso de você numa outra cidade. Eu preciso te enviar para outro lugar, para você ser a minha testemunha. E ele aceitou. Não perguntou para Jesus: tem carteira assinada? Qual o salário? Quais são os meus direitos? Quanto eu vou ganhar? Não perguntou nada disso. Simplesmente obedeceu e foi. E ele se tornou um missionário importantíssimo, porque todos conheciam o seu passado de terror, e ele era uma pregação viva do que Jesus tinha feito na vida dele, e o extraordinário poder de Jesus para libertar e salvar. Você é essa testemunha também. O problema é que você anda calado, calada. Você não está contando as maravilhas que Deus operou na tua vida. Você não está indo de casa em casa, nem para os teus parentes, nem para o teu bairro, nem para a tua cidade. Você está se calando e ocultando tudo que Jesus operou na sua vida, e as pessoas não estão maravilhadas, porque você não abre a boca para dar o seu testemunho, para fazer o que Jesus quer que você faça, que é pregar a palavra, anunciar a palavra, anunciar o Salvador. Quero que você vá comigo na primeira carta de Paulo para Timóteo, no capítulo 3, versículo 1. Está escrito o seguinte: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, quer dizer, o altar, o púlpito, a liderança espiritual, excelente obra deseja. Diga: excelente obra deseja. Você deseja ser um grande pregador, uma grande pregadora do Evangelho? Quem deseja? Isso está no teu coração? O que é que o Senhor requer de um pregador, de uma pregadora?
de uma pessoa que vai anunciar as suas maravilhas para as pessoas do mundo, para o povo de Decápolis. Decápolis eram 10 cidades pagãs, com centenas e centenas de deuses gregos e também romanos. Uma confusão espiritual, uma cidade idólatra. Jesus mandou aquele ex-endemoniado para lá. Eu era um endemoniado, você era um endemoniado. Eu era um perdido, você era um perdido. Uma perdida. Olha o que Jesus fez na tua vida. O novo nascimento. Uma experiência pessoal e real com o grande libertador e salvador, o único que há. Você viveu essa experiência. O primeiro passo é justamente esse, nascer de novo. Uma experiência real, pessoal e verdadeira com Cristo. O primeiro requisito para você anunciar e pregar e converter pessoas é que você seja, além de nascido de novo, além de nascida de novo, que você seja temente a Deus. Êxodo capítulo 18, versículo 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, está vendo? Cada pessoa vai ter um episcopado proporcional. Tem gente que vai ser líder de 10, outro vai ser líder de 50, outro vai ser líder de 100, enfim, até de 1000, e quem sabe até mais do que 1000. Mas qual é o requisito? Homens capazes. E aqui é gênero humano, não gênero masculino. Pessoas capazes, tementes a Deus, tementes a Deus, pessoas de verdade. Vamos para outra referência, livro de Neemias capítulo 7, versículo 2. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Temente a Deus. Vamos ver no Evangelho de João capítulo 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, diga temente a Deus, e faz a sua vontade, a esse ouve. Então, primeira coisa, o temor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a pessoa teve uma experiência real com Cristo, mas perdeu o temor, é um sal sem sabor, não presta para mais nada. Primeiro requisito, ser temente a Deus. Segundo, cheio ou cheios do Espírito Santo. Evangelho de Lucas capítulo 4, versículo 1, o próprio Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, olha o nosso modelo aí, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Este é o próprio Jesus, cheio do Espírito Santo para fazer a obra. E os seus discípulos? Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ainda em Atos capítulo 4, versículo 8 agora. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Ainda em Atos capítulo 6, versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, os diáconos. Veja, Jesus cheio do Espírito Santo, os discípulos cheios do Espírito Santo, agora os diáconos cheios do Espírito Santo. Vamos ver ainda em Atos capítulo 8, versículo 5. E descendo Filipe, ele era um diácono, a cidade de Samaria lhes pregava a Cristo. Versículo 6.
E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Versículo 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Um pregador, uma pregadora cheio do Espírito Santo é isso, mesmo que seja um diácono apenas. E tem de ser fiel ao Senhor. Livro de Números, capítulo 12, versículo 7. Deus falando: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel, diga que é fiel, em toda a minha casa. Preste atenção, Deus não está dizendo Moisés é fiel em toda a sua casa. Deus está dizendo ele é fiel em toda a minha casa. Essa é a fidelidade que Deus quer, fidelidade na casa do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Deus falando: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. No Novo Testamento agora, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Diga, que cada um se ache fiel. Qual é o quarto requisito para você ser um pregador, uma pregadora, um pastor, uma pastora? Bom testemunho. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Diga, ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Primeira carta de Paulo para Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Do que, desviando-se algum, se entregaram a vãs contendas, versículo 7, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Também na carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 19, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram um naufrágio na fé. Capítulo 3, versículo 7 agora. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Testemunho dos que estão de fora, porque o mundo fica o tempo todo procurando falso testemunho para zombar de você e do teu Deus, para te desacreditar. O que mais Deus requer para que você seja um pregador, uma pregadora, um pastor, uma pastora? Que você seja firme na fé e na obra. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Aqui eu quero fazer uma coisa com você. No lugar de Paulo, fale o teu nome. Abre a boca e fala. Você que quer ser pastor, pastora. Vamos ler de novo, e na hora que for para falar Paulo, você fala o teu nome. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu... Opa, de novo. E do qual eu... E do qual eu... João Ribe. Estou feito ministro. Ó, estou feito ministro. Preste atenção, eu não sou ministro. Diga também, eu não sou ministro. Você está feito ministro.
Está entendendo? E você vai continuar sendo ministro se permanecer fundado e firme na fé e não se mover da esperança do evangelho que tendes ouvido. Eu estou feito ministro enquanto eu estiver firme. Porque quando eu deixar de ser firme, quando eu perder o sabor, quando eu perder o temor de Deus, quando eu não for mais fiel ao Senhor, então eu que estava feito ministro, Deus dirá: você não é mais ministro. Quem está entendendo, levante a mão. Então vamos ler de novo, esse versículo é muito forte. Se na verdade, vamos repetir, se na verdade permanecer desfundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, fala o teu nome, e do qual eu estou feito, diga estou feito ministro. Eu não sou ministro, eu estou feito ministro. Diga, eu não sou ministro, eu estou feito ministro. E vou permanecer ministro até quando? Enquanto eu permanecer firme. Está entendendo a palavra? Continuando aqui, carta de Paulo para Tito, capítulo 1, versículo 9, vamos ler. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, mas claro, impossível, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Versículo 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Isso já tinha na época do Paulo. Muita gente que estava lá no meio deles, mas eram desordenados, faladores, vãos, inúteis, enganadores. Um problema sério, porque não estavam mais firmes, não eram mais ministros. Aqui mais um requisito agora para você ser um pregador ou uma pregadora: purificado pelo Senhor. Livro de Salmos, o 24, versículo 3, vamos ler. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Versículo 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Versículo 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Tem pessoas, felizmente não estão mais conosco, mas viviam dizendo: diante do Espírito Santo eu estou falando a verdade. E não estava falando a verdade, estava mentindo. Volta o versículo 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Olha, diante do Espírito Santo que eu não fiz isso, e fez. Não é puro de coração. Lamentável, a gente sabe como é que essas pessoas terminam. Não se pode brincar com as coisas sagradas. Livro de Atos, capítulo 11, versículo 24. Atos. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Quando as pessoas veem que você é verdadeiro, é fiel, tem bom testemunho, quando você é uma pessoa de bem e é cheio do Espírito Santo e de fé, as pessoas percebem isso em você, e elas se agregam a você, elas se unem na verdade, não a você, mas ao Senhor. Você se torna um ganhador de almas. Eu não ganho almas para mim, eu ganho almas para Jesus. As pessoas que me ouvem ou me veem e me acompanham, elas se unem ao Senhor por causa destas coisas. Então, quando você faz isso, o teu trabalho cresce e mais gente vai se unir ao Senhor. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra,
santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Busca a purificação. Tira da tua vida tudo que não presta. Não seja um vaso de vergonha, não, seja um vaso de honra. Seja um vaso santificado e idôneo. Um vaso onde está o Espírito Santo de Deus, um vaso limpo, um vaso purificado, para uso exclusivo do Senhor. E preparado para toda boa obra. E finalmente, requisito para uma pessoa ser um pastor ou uma pastora, pelo menos na Paz e Vida. São esses requisitos aqui. Fiel à casa de Deus, como Moisés era. Nós temos que ser também. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Como que um pregador, uma pregadora, que não é dizimista, que não é fiel à casa do Senhor, pode ensinar o povo a ser fiel? Como que ele poderia abençoar alguém se ele mesmo não está debaixo da bênção e sim de maldição? Olha o versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Nós tivemos casos até de pastores que graças a Deus não estão mais conosco, que além de não serem dizimistas, roubavam os dízimos da arca. Teve um caso até de um que ofereceu porcentagem para os contadores, para que eles não contassem para a gente os desvios das ofertas e dos dízimos. Sujeito desse perdeu o temor de Deus, não é mais salvo, pode estar no nosso meio, pode ter até o título de pastor, mas ele foi feito ministro, não é mais ministro, não é mais. Nós estamos feitos ministros enquanto formos fiéis à casa de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, a coisa que Jesus mais odeia. Olha, eu nunca vi ele tão irado, eu não vi ele irado com ladrões, eu não vi ele irado com prostitutas, eu não vi ele irado com corruptos, eu não vi ele irado com pecadores, mas ele ficou assim, como eu poderia te explicar? Indignado a tal ponto de lançar imprecações, maldições e até chicotadas nos hipócritas. Ele não tolera hipocrisia. Ele diz, e essa sentença ainda é futura: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Quer continuar sendo dizimista fiel? Jesus não aceita que o pregador e a pregadora sejam um ator, uma atriz, que represente um papel, que seja um hipócrita. O que é um hipócrita? O hipócrita é aquela pessoa que finge ser o que não é. Jesus odeia os hipócritas. Ele odeia os hipócritas. Hipócritas não têm vez com ele. É forte isso. Tem que ser fiel, não pode ser hipócrita não. E finalmente, Mateus capítulo 24, versículo 45, ele pergunta, atenção, ele pergunta: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Ser fiel para dar o sustento. Ele pergunta: quem é o servo fiel e prudente? Eu já ensinei para vocês o que significa a palavra diácono. O que quer dizer diácono? Servo. Quem é, pois, o diácono fiel e prudente? Todos nós somos diáconos, todos nós somos servos. Todos nós fomos feitos ministros, e por enquanto somos ministros, se permanecermos fiéis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. A
palavra que você está recebendo hoje é forte, mas ela te prepara para esse grande dia, para quando o teu Senhor vier, você se achar diante dele, servindo assim, temente a Deus, cheio do Espírito Santo, fiel ao Senhor, bom testemunho, firme na obra e na fé, purificado pelo Senhor e fiel à casa de Deus. Versículo 47, a promessa. Olha a promessa. Quer receber ou não quer? Quem quer receber essa promessa? Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Teu trabalho não é em vão no Senhor. E eu estou aqui agora em nome do Senhor Jesus, aquele que iniciou essa obra, aquele que começou, e eu não digo apenas a Paz e Vida, que começou, que foi o primeiro pregador fiel, cheio do Espírito Santo, que obedecia ao Pai em tudo, fiel a Deus como nunca ninguém foi. Estou em nome dele, ele que mandou fazer essa convocação hoje. Ele mandou te convocar, porque ele quer te fazer ministro, ministra do Evangelho. Ele quer te fazer. Você preenche esses requisitos aqui? Quem preenche esses requisitos aqui? Sem hipocrisia? Pastor, eu gostaria de levantar a mão até mais alto, sabe? Mas é que eu estou com medo. E se você pedisse perdão a Deus agora e dissesse para Ele, a partir de agora eu vou ser tudo isso daqui, vou ser temente a Deus, vou ser cheio do Espírito Santo, vou ser fiel ao Senhor, eu vou dar bom testemunho, eu vou ser firme na fé e na obra, eu vou ser purificado pelo Senhor e vou ser fiel à casa de Deus. Quem gostaria de ficar de pé para dizer que a partir de hoje vai ser tudo isso daqui? Fique de pé, por favor. Quem quer dizer para Deus, eu quero ser tudo isso daqui? No Brasil e em Portugal, fique de pé também. Se você quer ser tudo isso aqui. Eu sou obrigado a perdoar 70 vezes 7 no mesmo dia. E não foi só para mim que ele impôs esta obrigação, mas para você também. Se ele me impôs a obrigação de eu perdoar 70 vezes 7, ou seja, um número perfeito de ofensas, um número total de ofensas em um único dia, eu perdoar independente de o ofensor estar arrependido ou não, se eu tenho que liberar o perdão unilateralmente, se ele me impôs a mim, que sou pó e cinza, que sou carne e sangue, que sou um verme, que um dia estarei no pó da terra, se a mim e a você ele impôs essa obrigação, qual então é o limite dele para perdoar? Se ele é Deus, se ele é perfeito, se ele é misericordioso. Se há um ser humano falho como eu e você, ele impõe essa obrigação que parece limitada, eu pergunto a você, qual é o limite de Deus para perdoar? Se Deus é infinito, as suas misericórdias são infinitas também. Então essa é a hora em que você vai se aproximar de Deus com confiança, erguendo as suas mãos para pedir perdão por todas as vezes que negligenciou, que falhou, que não correspondeu à expectativa, que agiu mal, que murmurou, enfim, que errou. Você vai erguer as mãos, todos nós vamos erguer as nossas mãos para suplicar o seu favor, a sua graça e o seu perdão. Mas ele não vai perdoar simplesmente porque você está pedindo, ele vai perdoar se você disser, a partir de hoje eu serei tudo isso na tua casa, a partir de agora eu serei tudo isso. Então comece a falar com Deus,
Comece a falar com o Senhor. Comece a falar com Deus. Não tenha vergonha não. Você está com vergonha de falar em voz alta? Quem está do teu lado está na mesma condenação, na mesma culpa. Pode falar à vontade. Aqui todos nós agora somos réus. Todos nós precisamos desse favor, dessa graça, desse perdão. Oh glória! Ah, meu Deus e meu Pai, eu sei que eu poderia fazer mais, eu tento fazer bastante, mas eu sei que eu poderia fazer mais. Por isso eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu podia fazer mais e eu não fiz. Todas as vezes que eu negligenciei quando eu devia me esforçar e me dedicar mais. Eu te suplico perdão agora. Perdoa, Senhor. Perdoa, perdoa, libera o teu perdão agora. Porque todos nós que estamos aqui te suplicando esse favor, estamos nos comprometendo contigo de a partir de hoje sermos tudo isso na tua casa, fiel ao Senhor em toda a tua casa, para fazer a tua obra do jeito que o Senhor espera que cada um de nós faça. Libera o perdão agora e enche cada obreiro, cada obreira, cada pastor, cada pastora, cada ministro, cada ministra. Enche agora com teu Espírito Santo. Enche com teu Espírito, Senhor. Continue glorificando, continue. Continue, porque o Senhor procurou na terra os fiéis e achou você aqui na Paz e Vida. Oh glória! Você vai ser usado com poder e autoridade para levar a palavra. Meu Deus, enche esta pessoa com teu Espírito Santo, para que no abrir e fechar da boca desta pessoa seja lhe dada a palavra com poder, unção, autoridade, ousadia, revelação e confiança. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha em dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Quando você abrir a sua boca para falar, não será você a falar, mas o Espírito Santo a falar na tua boca, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Levante as duas mãos aos céus e diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Oh glória! Vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais. Eu tinha tanto demônio que quando eles saíram de mim, eles mataram 2.000 porcos, mas eu estou vivo. Eu era um perdido, agora eu fui salvo. E eu não tenho mais demônio, quem habita em mim é o Espírito Santo de Deus. Oh glória!
Que mensagem poderosa acabamos de receber, meu amigo e minha amiga. E me alegro também em saber que você acabou de receber Jesus, você acabou de voltar para a casa do Pai. Que Deus te abençoe grandemente. Você precisa vir aqui na Paz e Vida para confirmar esta ação que você acabou de fazer. Por isso que amanhã, quarta-feira, eu quero me encontrar com você, vou orar pela sua vida e estarei lhe preparando para um grande batismo nas águas. Isso mesmo, seu batismo vai ser sábado agora, dia 13, às 14 horas. Você vai estar juntamente conosco, morrendo para este mundo, mas ressuscitando para o nosso Deus. A obra tem que ser completa. Ano novo, vida nova. Então amanhã, quarta-feira, vem estar comigo aqui na Paz e Vida, às 9 da manhã, às 3 da tarde e também às 19 horas. Venha porque certamente a partir de hoje a sua vida muda completamente. Você, que sempre quis conquistar saúde perfeita, libertação de vícios e alegria de viver. Eu tive leucemia quando eu tive 12 anos de idade. Fiz 3 anos e meio de quimioterapia e depois disso eles me falaram que eu não poderia engravidar, que para isso teria que fazer um tratamento, né? E aí a gente começou a ouvir a palavra através da rádio. E lá eu ouvi um testemunho de uma mulher que não podia engravidar e um dia engravidou de gêmeos. E eu tomei posse do testemunho dela. Saí de lá dizendo pro meu esposo, não, breve eu vou estar grávida. E 2 meses depois, eu falei pro meu esposo, tô grávida, tenho certeza. E aí, pra glória do Senhor, hoje a gente tem o Diogo, ele é o xodó da igreja, todo mundo conhece, tá lá na escolinha. Tá lá na escolinha. Isso é um sonho que Deus te deu. Sim, ele é o nosso sonho, o nosso milagre realizado. Prepare-se. Amanhã, quarta-feira, acontece na Paz e Vida a campanha de 7 orações que vai transformar você em um grande conquistador. Porque já está profetizado que 2026 vai ser o ano dos conquistadores, com a unção da restituição em dobro. Amanhã, quarta-feira, em todas as unidades da Paz e Vida. E você, que já teve tudo isso e perdeu, o Deus da restituição vai trazer tudo para você. Amanhã, quarta-feira, com a unção da restituição, por azeites trazidos da terra de Israel. 2026, o ano dos conquistadores, com a unção da restituição em dobro. Anote, amanhã, quarta-feira, às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite. Em todas as unidades da Paz e Vida. Em Natal, Avenida Senador Salgado Filho, 1950, ao lado da Passarela. Para mais endereços de Paz e Vida no Rio Grande do Norte, acesse pazevida.org.br. Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida. Uma vez eu estava pregando no rádio. Não lembro nem sobre o que eu estava falando. Eu lembro do que aconteceu. E quero compartilhar isso com você. De repente, ali no estúdio, parece que o ar se transformou, sabe? Não sei te explicar. Eu sei que eu parei o que eu estava falando e comecei a dizer o seguinte, escute. Larga esta faca. Não mate o seu filho e nem se mate. E dei em seguida o endereço do local onde eu estaria fazendo uma oração especial. Isso, né, para mim foi assim, algo meio doido, inexplicável. Eu fui fazer a reunião lá. Uma multidão compareceu e eu comecei a orar. No meio da oração, uma moça grávida, de assim uns 8 meses, com a barriga bem grande já, deu um grito de terror e começou a rastejar no chão. As pessoas ficaram apavoradas, todo mundo saiu de perto. E era realmente chocante você ver uma moça jovem, grávida, espumando, rastejando e com o rosto transfigurado, as mãos engravinhadas. Ela espumava. E eu vi que era um espírito maligno que estava nela. E Jesus disse, os que creem em mim,
em meu nome expulsarão os demônios. Então eu fui e fiz o que o Senhor Jesus nos deu autoridade para fazer e mandei embora aquele espírito das trevas. A moça foi liberta na hora. Aí eu olhei bem nos olhos dela, vi que ela estava liberta e perguntei, como é que você se chama? Ela disse, meu nome é Rose. O que está acontecendo, Rose? E ela me disse assim, o meu marido me deu uma surra e foi embora de casa. Me abandonou grávida. E eu fiquei deprimida. Eu queria me matar, eu queria morrer, mas queria matar o meu filho também. Aí eu fui até a cozinha e peguei uma faca bem grande. E quando eu fui enfiar a faca no ventre, o rádio relógio despertou, mas a voz era do Senhor ali. E a voz no rádio me disse, larga esta faca. E eu estava já a ponto de enfiar a faca. Não mate o seu filho e nem se mate. Aí minha mão se abriu sozinha assim. A faca caiu, eu comecei a chorar. Aí o Senhor deu o endereço aqui e eu vim. Aí eu disse, olha, fique tranquila. Você está liberta. Você vai ter o seu filho e o seu marido vai voltar para casa e ele vai te pedir perdão. E orei por ela. Na outra semana, na outra sexta-feira, a Rose voltou toda radiante, feliz. E estava com o marido dela. E orei por ambos. E o casal se reconciliou. E todo o espírito das trevas que estava atrapalhando saiu. Aquele casal foi abençoado e libertado e o menino nasceu. Sabe, foi aí que eu vi a importância do veículo de comunicação, rádio, TV e agora internet, para salvar vidas. Quando nós estamos no rádio ou na televisão, na internet, ministrando a palavra, ou através de um louvor, ou um testemunho, pessoas são salvas, pessoas são alcançadas. E Deus usa a nossa pregação no rádio, na televisão, na internet, para salvar vidas. É por isso que eu fico muitas e muitas vezes entristecido quando nós não temos dinheiro para pagar as emissoras de rádios, as emissoras de televisão ou as despesas do dia a dia. E aí Deus nos inspirou para criar os pregadores do telhado e convocar pessoas de todas as igrejas e religiões para patrocinarem a pregação deste evangelho que salva nos veículos de comunicação. Isso a gente vem fazendo com temor de Deus. E eu quero agora convidar você para se tornar um pregador, uma pregadora do telhado, ajudando-nos a salvar vidas. Então, em nome de Jesus, não precisa preencher ficha, não precisa nada, basta fazer um depósito, uma transferência, uma doação e você já será um pregador do telhado, uma pregadora do telhado. E isso entra na memória de Deus. O Senhor Jesus disse assim, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um conforme as suas obras. Acredite, eu quero que você anote a chave Pix dos pregadores do telhado, que é um número de celular. Anote, por favor. 11 9 7737 7677. Tá bom? Eu vou repetir. 11 9 7737 7677. E se você ainda não trabalha com Pix, mas quer fazer um depósito, uma transferência, eu vou te passar a
conta dos pregadores do telhado no Banco Bradesco para você fazer a sua doação. Então anote, por favor. Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Fácil, não é? Eu vou repetir para você. Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Amém? Faça a sua doação. A sua oferta salva vidas. E eu tenho certeza que Deus irá devolver para você, conforme Ele prometeu. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E o mais importante é você saber que participa de um trabalho honesto, sincero, que salva vidas. Muito obrigado. Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do telhado. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. É isso mesmo, que bênção, que bom que você falou sim para os pregadores do telhado, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você grandemente em nome do Senhor Jesus. Tenha certeza absoluta, você está investindo em almas, investindo em vidas e a recompensa virá em nome do Senhor Jesus para a sua vida. Muito obrigado pela sua generosidade. Vivemos uma geração onde a maioria diz seguir a Cristo, mas nunca parou para perguntar o que Jesus realmente mandou. Meu novo livro, totalmente gratuito, será entregue a todos pelos pregadores do telhado. Jesus mandou é um guia revelador que vai tirar véus, esclarecer dúvidas e reacender a sua fé. Jesus mandou não é um livro para a estante, é um livro para transformar a sua vida e a sua família. Chegue cedo e garanta seu exemplar gratuito, imperdível. Vou ficando por aqui, amigo e amiga, lembrando que à noite eu volto com você com o programa Paz e Vida no seu lar, tá bom? Um forte abraço, Deus te abençoe, até mais tarde e viva Jesus! Você acabou de assistir Paz e Vida no seu lar, com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Comunicação a serviço da salvação.